Oi pessoal, bom dia a todos. Está começando o seu programa de variedades que também deixa você informado sobre os principais fatos do dia. Hoje nosso programa é especial. A gente divulga a pesquisa com a intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Tem também o futebol. O Campinense empata com o CSP pelo Campeonato Paraibano. Notícias, opinião, debate. Agora no meio-dia na Itararé. Horas e 41 minutos. O programa Meio-Dia na Itararé começa hoje a divulgar uma série de pesquisas eleitorais de intenção de voto para os pré-candidatos a prefeitos de várias cidades da Paraíba. Hoje você vai conferir a pesquisa com os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Eu estou aqui no estúdio com o Pedro César Coelho, consultor do Grupo Seis Sigma, responsável pelo trabalho, e com o cientista político Gilberg Santos. Antes dos números da pesquisa, a gente conhece um pouco mais do eleitorado campinense. Localizada no agreste da Paraíba, Campina Grande possui o segundo maior colégio eleitoral do estado, com 807 seções e 276.726 eleitores. A maioria formada por mulheres, o que em números alcança a marca de aproximadamente 150 mil. Os homens são cerca de 126 mil eleitores na cidade. Conhecida por disputas eleitorais acirradas, Campina Grande, em ano de eleição, se divide e garante um espetáculo de democracia. Vamos ver agora o primeiro quadro da pesquisa. Foi feita a seguinte pergunta aos eleitores: se as eleições fossem hoje, o senhor ou a senhora votaria em qual destes candidatos como primeira opção? Acompanhe os números. Daniela Ribeiro, do PP, 23,3%. Romero Rodrigues, do PSDB, 17,2%. Tatiana Medeiros, do PMDB, 12,7%. Rômulo Gouveia, do PSD, 10,5%. Guilherme Almeida, do PSC, 4%. Fernando Carvalho, do PTdoB, 2,4%. Marlene Alves, do PCdoB, 1,6%. Arthur Almeida, do PTB, 0,5%. 12,4% dos entrevistados não sabem. Branco, nulo e não informou, 8,1%. E nenhum destes candidatos, 7,2%. Vamos então começar a nossa conversa com os nossos entrevistados. Eu estou aqui com o cientista político Gilberg Santos e com o consultor da Seis Sigma, Pedro César Coelho. A gente vai iniciar dizendo, vamos dizer assim, com a parte política do debate. Bom dia, senhores. Gilberg, inicialmente, qual a avaliação do senhor desse primeiro quadro que apresentamos? Bom dia. Bom dia. Veja, nós temos uma questão aqui que me parece bastante interessante. É que nós iniciamos o processo eleitoral, teve uma pesquisa aí há uns dias atrás, ela apresentava essa tendência, mas ela não tinha a claridade, ou assim, a objetividade que essa pesquisa aqui da Seis Sigma está demonstrando. Por quê? Nós temos, por exemplo, Daniele com 23,3%, e Romero Rodrigues com 17,2% e Tatiana 12,7%. A outra pesquisa dava uma margem de erro muito alta, né? E não dava muito parâmetro para análise, porque quando a gente aplicava a margem de erro, então ficava eles todos empatados. Essa pesquisa, ela é essencial, porque essa pesquisa, sim, ela me dá elementos para uma análise, porque existe uma diferença aqui, né? Existe uma margem de erro, mas quando a gente aplica a margem de erro, essa permanência existe. Não gera, a margem de erro aplicada não gera um impacto técnico, pelo menos de Daniela para Romero e de Romero para Tatiana. E aí sim, a gente passa a ter um entendimento mais interessante do momento. Ou seja, a preço de hoje,
nós temos o eleitorado campinense apontando para Daniela e Romero Rodrigues como as duas melhores opções, e aí a gente tratando de um eventual segundo turno. Obviamente que a gente vai ter que aí detalhar mais, pensar mais outros elementos, porque a campanha não começou ainda. Mas isso não deixa de ser algo interessante. Nós vamos conversar ainda sobre esse assunto, sobre esse aprofundamento da pesquisa, mas agora eu quero colocar no debate, né, trazer a conversa, o Pedro César. Pedro, bom dia. Vamos falar da pesquisa especificamente. Qual foi a metodologia usada nesse trabalho? E aí fala pra gente o que é a Seis Sigma, não é? A margem de erro, perfil dos entrevistados. Ok. Inicialmente, falar da Seis Sigma hoje aqui na cidade não é tão necessário, né? A Seis Sigma surgiu há 4 anos e foi uma empresa que chegou realmente para mudar a visão das pesquisas como um todo, né? Então vai existir o momento antes da Seis Sigma e o momento depois da Seis Sigma. Hoje já é uma empresa consolidada, respeitada em todo o Brasil, com elogios aí que vai de Paraíba, Amapá, Fortaleza, Bahia, né, Brasília. Então, a Seis Sigma hoje é uma empresa realmente muito consolidada e tem se tornado diferenciada em se olhar pesquisas, né? Nós somos chamados Grupo Seis Sigma porque é um grupo que pensa pesquisa e está pensando pesquisa constantemente, 24 horas por dia, né? Então, essa é a tônica. Um dos diferenciais da Seis Sigma é a metodologia chamada reengenharia de amostragem aplicada, né? Que muitos ainda não entendem, até eu poderia dizer professores, universitários, outras empresas, todo mundo tenta descobrir um pouco do segredo de como funciona isso. Mas foi uma metodologia que foi desenvolvida não da teoria para chegar na prática, mas sim da prática para vir para a teoria. Por isso ela tem sofrido menos em campo do que as demais metodologias, né? Trazendo um resultado bem fiel. A margem de erro dessa pesquisa foi estabelecida em 3 pontos percentuais, certo? Na verdade, deu um pouco menos, a gente pegou uma quantidade maior para garantir... Para mais ou para menos? Para mais ou para menos, né? Mas nós temos conseguido um nível melhor de precisão, né? Como se a teoria diz que é 3%, mas a gente sempre está conseguindo um nível menor. Eu vou dar um exemplo, é que na parceria com a Itararé há 4 anos, a margem de erro de nossa pesquisa era 2%, para mais e para menos. E nós conseguimos uma margem de erro de 0,16 com esse método. Isso é mesmo que acertar na mosca, praticamente, né? E é por isso que a gente tem se tornado diferencial. Quantas pessoas entrevistadas nessa pesquisa? 1.100 pessoas, 1.110 para ser mais preciso, foram entrevistados. Desses entrevistados? 40 bairros e mais os 2 distritos da cidade, né? O perfil, aquelas pessoas que são eleitores, né, na cidade, estão acima dos 16 anos, então esse é o perfil que a gente estabelece enquanto público-alvo. Percentual de confiança? O percentual de confiança 95%. É um padrão que tem sido utilizado por todas as empresas de pesquisa quando se trata de pesquisa eleitoral. Quando a gente avalia a primeira colocada, no caso Daniela Ribeiro, nessa primeira opção, nessa primeira pesquisa apontada, os primeiros resultados, e também a Tatiana Medeiros no terceiro lugar, a gente, por exemplo, a gente consegue já ver uma diferença que pela margem de erro já apontaria... Já diria que a Daniela teria realmente uma quantidade maior de votos que Tatiana, por exemplo, para o seu exemplo. Já na relação com o Romero, a gente percebe que existe um estreitamento. Okay. Mas vale salientar que nosso método ele tem se mostrado mais preciso que os demais métodos. Eu acredito que, mesmo com essa proximidade, né, a Daniela está convergindo mesmo para esse resultado pontual, está mais próximo o verdadeiro resultado dela, como o de Romero também. Então, acredito que, para este momento, este é o quadro que está acontecendo na cidade de Campina Grande como um todo. Agora, Gilberto Santos, cientista político, o que o eleitor leva em consideração na hora de dizer em quem votar nessa fase da pré-campanha? A gente está, faltam 5, 6 meses para as eleições, mas os candidatos ainda não foram nem oficialmente apresentados, né? Existem os pré-candidatos. O que é que faz com que o eleitor escolha um pré-candidato agora? Primeiro que a gente tem que lembrar que a pesquisa ela tem a espontânea e tem a estimulada. A pesquisa espontânea ela tem 2 grandes questões que a gente precisa lembrar.
Quando um candidato como Daniela Ribeiro... A gente vai falar sobre a pesquisa espontânea no próximo bloco. Acho que era importante a gente pensar agora nessa perspectiva do que já foi apresentado. Certo, mas veja só, a pesquisa, do jeito que ela é posta, o que é que eu percebo? Eu preciso levar em consideração isso, porque são dois momentos bem diferentes. Uma coisa é estimular a pessoa a dizer, dentro destes nomes, em quem você vota. Outra coisa é não dizer. Isso diz muito, né? Diz muito. Porque quando a pesquisa é espontânea, em quem você votaria, isso é muito genérico, é levado em consideração a conjuntura, os fatos que vão acontecendo. De repente, aquele candidato, existe uma pessoa que nem é candidato, mas por algum motivo ela está na mídia. Houve um fato na cidade ou no estado, enfim, e ela está na mídia. Então as pessoas lembram dela e fazem uma relação. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é a estimulada. Aí as pessoas vão levar em consideração, elas vão buscar o que elas lembram daqueles nomes que foram oferecidos a ela. Aí ela vai lembrar de uma outra eleição, ou ela vai lembrar da pessoa que está exercendo um cargo eletivo, ou ela vai lembrar de um parentesco, ou ela lembra de a liderança que apoia aquele candidato. Basicamente é isso, né? A pessoa busca a referência política mais próxima que ela tem para dizer que ela escolhe este ou aquele, ao contrário da espontânea. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o senhor. Pedro, por que a decisão de colocar o vice-governador Rômulo Gouveia entre os pré-candidatos nessa primeira pergunta feita aos entrevistados? A decisão de colocar, geralmente ela passa por uma análise, a priori, uma discussão, não só por parte da empresa, mas como do próprio contratante, né? No caso a TV Itararé. E no momento em que se foi acordado da pesquisa, existia na própria mídia uma especulação de que o candidato Rômulo, ele poderia vir a ser, ou existiria a possibilidade dele vir a ser candidato, né? Da mesma forma como existia uma indefinição que passou a ter do nome do candidato do PT, se teria ou não candidato, na verdade. Então, em virtude dessa conjectura, a gente achou por bem inserir nesse momento da pesquisa. É importante ressaltar que o Rômulo Gouveia não é do mesmo grupo do Romero, do mesmo partido, né? É do mesmo grupo, mas não é do mesmo partido. Assim como ocorre em João Pessoa também. Nonato Bandeira e a Estela Isabel. Bandeira, né? E mais um ponto é que a pesquisa, ela não é definida ontem, né? Ela é definida de uma semana, de 10 dias atrás, mais ou menos, para que possa ter todo o estabelecimento de questionário, o registro devido da pesquisa, todos os cálculos estatísticos, todo um planejamento. Então, muitas vezes parece fora do time, mas na verdade é em virtude disso, né? Em todo um planejamento. Pedro, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, nós voltamos a conversar com o Pedro César e com o Gilberg Santos, porque agora nós vamos ver o segundo quadro da nossa pesquisa. Foi feita a seguinte pergunta aos eleitores: se as eleições fossem hoje, o senhor ou a senhora votaria em qual desses candidatos como segunda opção? Vamos ver os dados. Daniela Ribeiro, do PP, 16,5%. Rômulo Gouveia, do PSD, 12,3%. Romero Rodrigues, do PSDB, 10,8%. Tatiana Medeiros, do PMDB, 5,7%. Guilherme Almeida, do PSC, 4,6%. Fernando Carvalho, do PTdoB, 2,6%. Marlene Alves, do PCdoB, 1,5%. Arthur Almeida, do PTB, 0,6%. 20,7% dos entrevistados não sabem. Branco, nulo e não informou, 14,9%. E nenhum destes candidatos, 9,7%. Ok, voltamos a conversar agora com os nossos entrevistados, com o Pedro César, consultor do Grupo Seis Sigma, bem como com o Gilberg Santos, cientista político, avaliando essa pesquisa que foi feita com relação à intenção de voto
para com os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Vamos perguntar agora para o Pedro César. Pedro, por que colocar essa pergunta da segunda opção? É uma coisa que não vemos comumente nas pesquisas, não é? Comumente a gente não vê isso nas pesquisas, porque geralmente os quadros inicialmente apresentam poucos candidatos. Então, em virtude de ter uma quantidade excessiva de candidatos e partir da hipótese de que algumas candidaturas não vai haver, essa segunda opção é para tentar identificar uma possível migração de votos, uma possível segunda opção do eleitor, caso o seu candidato não venha a, vamos dizer, se firmar enquanto candidato. Essa né? sua resposta já me traz para o Gilberto. Aí é o Gilberto, é o doutor, né? Eu quero perguntar para ele, Gilberto, o que é que pode fazer, por exemplo, o eleitor mudar de opinião daqui para o dia das eleições? Efetivamente, nós não começamos a campanha eleitoral ainda, né? Essa pesquisa, inclusive, ela, neste momento, ela vai exatamente, ela tem uma força muito grande, porque ela vai lembrar a muitos, né, que nós temos eleição, que nós estamos no jogo eleitoral já. A pesquisa, ela vai, esse momento dela ter saído agora, ela tem uma outra coisa, ela vai reorientar as articulações para as convenções partidárias. Nós estamos muito próximos do prazo limite para as convenções partidárias, que é agora, início de junho. Então, alguns candidatos que aparecem aqui com alguma coisa ali, menos de 6, 5% das intenções de votos, eles passam a ter um papel diferenciado, né? Se um candidato ele se coloca como para a disputa e ele não é muito bem visto, digamos assim, na pesquisa, ele vai ter que reorientar a estratégia dele, né? E a recíproca é verdadeira ou inversamente verdadeira na medida em que um candidato que está se colocando no jogo eleitoral pleiteia a vaga de candidato a prefeito, aparece bem colocado na pesquisa, ele tem mais elementos, ele tem mais peças, ele vai ter mais cartas para o jogo. Na sua opinião, qual seria a estratégia que eles poderiam ter? Seriam os que têm menor intenção de voto, no caso os números menores, eles se associariam junto, escolheriam um para poder tentar se candidatar a esse um, ou teriam uma associação para os primeiros colocados? No primeiro momento, nós tivemos algum momento, né, eu fiz um trabalho agora recente, fazendo uma análise de cada pré-candidatura, e nós elencamos 9 pré-candidaturas. Vai haver uma reorganização e uma aglutinação, digamos assim. Eu acredito que nós vamos chegar para a eleição mesmo, oficial, com alguma coisa entre 4, no máximo 5 candidatos. Claro, numa disputa mesmo, na situação de disputar a eleição, pretendendo ir ao segundo turno, aí no máximo 3 nomes, né? Mas nós vamos ter peças importantes, candidatos que não sabem, são conscientes que não têm chance de ser eleitos, mas eles vão ter um papel importante nessa rearticulação, inclusive migrando da situação de pré-candidato a prefeito para candidato a vice-prefeito, e numa situação de rearticulação já visando o segundo turno, né? Uma recomposição visando o segundo turno. Isso tudo parte, né? Digamos que a pesquisa da Seis Sigma agora, neste momento, ela ajuda a detonar esse processo, ou publicizar um processo que está acontecendo, nós sabemos, dos bastidores, os atores políticos estão aí nas suas negociações. Ok, nós temos aqui uma interação do Facebook. A Tássia Maria Pacheco, ela vem interagindo conosco diariamente no nosso programa, e ela fala o seguinte: esperamos desta vez que esse período de eleições não seja como todos os outros. As propagandas demonstrando realidades ilusórias, que todos sabem que nada daquilo é verdade, às vésperas da votação não ter corrida por compra de votos, e depois de eleitos os candidatos devem parar de pensar em seus interesses próprios e fazer nossos votos valerem a pena. Gilberto, qual a sua opinião sobre essa postura? Eu também torço por isso, viu, Tássia? Eu torço muito por isso, mas eu sinto decepcioná-la. Eu acho que não. Eu acho que nós vamos, sim, assistir à repetição de um filme já um tanto quanto antigo, com as mesmas coisas. Nós vamos ter, sim, as mesmas promessas de sempre. Nós vamos ter as mesmas situações. Nós temos, por exemplo, neste momento, foi agora ontem,
instalada a CPI mista no Congresso sobre a questão da CPI do Cachoeira, né? Essa CPI promete ser conturbada. Nós temos esse ano também uma outra questão, que é o mensalão. O mensalão vai a julgamento no Supremo Tribunal. Então, isso respinga, promete respingar para o Brasil inteiro. Se não detectando, aqui no caso da Paraíba, pessoas envolvidas nesses eventos nacionais, mas pode haver um estímulo, né, para que escândalos localizados, questões localizadas venham à tona. Eu não torço por isso, diga-se de passagem, mas me parece que nós vamos ter uma campanha muito dura em relação a isso. Ok. O tema é polêmico, com certeza. Quero perguntar aqui para o Pedro César, do Grupo Seis Sigma. Pedro, voltando para a pesquisa especificamente, a declaração do eleitor pode ser considerada confiável nessa fase da pré-campanha? A gente, quando faz pesquisa, a gente parte da hipótese de que toda declaração ela é confiável para aquele momento, né? Claro que vai existir situações e situações. Existem cidades que, devido ao acirramento, o eleitor ele vai tentar identificar a empresa que está fazendo a pesquisa para associar o candidato para ter sua resposta. E, às vezes, a margem, né, até de indefinidos, indecisos, que não sabem, se torna muito grande, né? Eu vou dar um exemplo que a gente fazia a pesquisa da Itararé no segundo turno, né? Do primeiro para o segundo turno, a pesquisa que a gente divulgou, de que a parte de indecisos e de não sabe acabou dando muito alta, né? E apareceu o candidato que estava à frente, um pouco à frente do que deu na realidade, mas justamente porque as pessoas, em alguns momentos, para algumas cidades, elas vão se colocar bem à parte do processo. Nesse momento, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Eu acredito que as respostas têm sido muito confiáveis, né? A gente já vem estabelecendo estudos desde o início do ano. O Grupo Seis Sigma, para se ter uma ideia, está investindo cerca de R$100 mil esse ano em estudos diferenciados de pesquisa. Então, desde janeiro, nós estamos em campo acompanhando tudo isso. Então, os percentuais estão batendo todos. Então, não há indício de que se possa ver como desconfiar das respostas do eleitor nesse momento. Okay. Muito pelo contrário. Gilberg Santos, como é que a gente pode definir o eleitor nessa fase de pré-campanha? Eles estão mais suscetíveis às opiniões da mídia? Esses debates contribuem para a formação de opinião, a decisão em quem votar, debates como esse aqui na televisão? Como é que o senhor define esse perfil do eleitor? É um perfil confuso. Em que aspecto? Não é uma confusão gratuita. É uma confusão porque nós não temos certeza, né? Nenhuma. Nós estamos na fase da especulação. Você anda na rua, você conversa com as pessoas, o que é que nós temos? As pessoas estão especulando, porque você tem alguns nomes que podem vir a ser candidato ou não. Você tem nomes que aparentemente estão muito fortes agora, né? Tem candidatos, tem determinados pré-candidatos que eles se colocam na imprensa como com uma situação em que sua candidatura é irreversível, não tem jeito, ele é candidato, ponto final. No entanto, exatamente, pode acontecer ainda muitas coisas, muitos eventos podem vir a ocorrer. Às vezes, uma declaração de um candidato ou de um ator político que não é candidato, mas que influencia no processo, uma declaração muda tudo. Por exemplo, o caso da declaração do vice-governador, né, Rômulo Gouveia. Ele deu uma declaração em que ele dizia que não era candidato, que não queria ser candidato e que, inclusive, apontando que apoiava um dos pré-candidatos. Isso foi entendido por muita gente como pelo contrário, ele é candidato. Então isso cria uma confusão, cria uma situação de muita especulação. Mas é um momento interessante na medida em que você tem a possibilidade, pelo menos para mim como analista, de estudar o perfil das pessoas no momento em que elas estão precisando utilizar, dos pré-candidatos, utilizar o máximo de sua força de argumentação, porque eles estão tentando se colocar. Eles precisam convencer os seus pares de que eles podem viabilizar uma candidatura. Esse é um momento muito interessante. Óbvio, vamos chegar agora, em breve, ao momento em que os candidatos vão ter nome,
os nomes vão aparecer, e aí sim, a gente vai para outro momento em que essa confusão, essa especulação cessa. Ok. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar. No próximo bloco, vamos divulgar também os números da pesquisa. E aí... Olá, você ligou para a Energisa. Para tomar um cafezinho, Disque 1. Para brincar com seu filho, Disque 1. Mas se você prefere folhear uma revista, Disque 1. Agora, quando você liga do seu celular para a Energisa, não precisa mais esperar para ser atendido. Com o Ligo Já, você desliga o telefone que a gente liga de volta. Por que esperar na linha se existe coisa mais interessante para fazer? Ligo Já Energisa. Até daqui a pouco. Pela primeira vez na Paraíba, a população está podendo se colocar, a população está podendo ter esse diálogo direto e acompanhar o andamento do serviço público. O fruto é o quê? É BR sendo construída, creche, escola, pessoas tendo mais acesso à cultura. O governo do estado investe mais de 1 bilhão em obras e ações decididas pela população. Participe do orçamento democrático e faça uma Paraíba melhor. Governo da Paraíba. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Cortez. Eu tenho uma ótima notícia. Eu estarei aí com vocês, apresentando meu solo de humor de tudo um pouco. Olha as informações aqui embaixo, ó. Você vai perder essa? Claro que não, né? Tá sensacional o show. Espero vocês lá. Vamos lá, vamos se divertir. Até mais. Na Caoa VPO, a promoção Upgrade continua com grande sucesso. Você compra um Fiesta 1.6 com o preço de 1.0. Tem mais ofertas. Fiesta Sedã 1.0 completo pelo preço de um Fiesta Hatch, só 30.900. E ainda, Ford Ka 1.0, entrada mais 60 de 399. Focus Hatch 1.6 de 58.000 por 53.900. Ford Fusion com taxa zero. Na Caoa VPO. Imagine que o mundo é a sala de aula. E a vida real é o dever de casa. Mais do que aprender, é preciso viver inglês. Uma experiência total, em todos os sentidos, em todos os meios. Com o inglês assim, não existem mais limites. Existem horizontes. Cultura inglesa. Aqui, você vive inglês. Meio-dia e 7 minutos. Já que o assunto de hoje é política, vamos dar algumas notinhas da área. O senador Vitalzinho do PMDB vai ser o presidente da CPI que investiga a relação do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos, autoridades e empresários. A declaração foi dada pelo líder do partido no Senado, Renan Calheiros. O secretário adjunto de Recursos Hídricos da Paraíba, Fábio Medeiros, foi exonerado pelo governador Ricardo Coutinho. A exoneração foi pedida pelo próprio secretário, que quer participar do processo eleitoral esse ano. E uma última informação, o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, está hoje em João Pessoa para promover um seminário sobre o desenvolvimento e integração de cidades. O evento tem como objetivo informar prefeitos e gestores públicos da Paraíba sobre os programas do Ministério nas áreas de saneamento, mobilidade urbana, habitação, programas urbanos e acessibilidade, além do programa Minha Casa Minha Vida. E agora a gente continua divulgando os números da pesquisa do Grupo Seis Sigma com a intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Nesse terceiro quadro que vamos apresentar agora, você vai conferir a pesquisa espontânea. Nessa opção, não são apresentados os nomes dos pré-candidatos. O eleitor diz o que quiser. Acompanhe. Romero Rodrigues, do PSDB, 9,9%. Daniela Ribeiro, do PP, 9,7%. Tatiana Medeiros, do PMDB, 6,4%. Veneziano Vital, do PMDB, 5,6%. Cássio Cunha Lima, do PSDB, 3%. Fernando Carvalho, do PTdoB, 1,3%. Guilherme Almeida, do PSC,
1,3%. Rômulo Gouveia, do PSD, 1,2%. Marlene Alves, do PCdoB, 0,5%. Arthur Almeida, do PTB, 0,1%. 24% dos entrevistados não informaram. Não sabe, 19,5%. Indeciso, 4,5%. Nenhum, 5,8%. Nulo, 1,9%. Não tem, 1,8%. E branco, 0,06%. Nós voltamos agora a conversar com o Gilberg Santos, nosso comentarista político, bem como com o Pedro César, consultor do Grupo Seis Sigma, grupo autor desta pesquisa que nós estamos apresentando. Antes de perguntar aos nossos entrevistados, gostaríamos de agradecer aos jornalistas que estão tweetando, estão propagando os resultados da pesquisa. Lembrar aqui o radialista Arquimedes de Castro, que está participando, o Tiago França, jornalista, que também está divulgando as informações aqui através do Twitter. Gostaríamos também de agradecer a audiência e também lembrar da participação aqui através do Facebook do Robson Mota e também do Aristides Hamad. Eles estão parabenizando e questionando algumas informações, como por exemplo essa que eu vou passar agora para o Pedro César. Pedro, o Robson Mota ele pergunta o seguinte: se Rômulo não será candidato e apoiar Romero, por exemplo, é natural entender que haverá transferência de votos? Você acredita nisso, Pedro? Eu tive a curiosidade de ver esse potencial de migração. Haverá sim uma transferência de voto, mas não existe uma transferência total de votos como a gente imagina, né? Essa transferência de votos, eu prefiro não citar aqui em termos percentuais, porque todos depois vão ter acesso, até todos os candidatos, mas não é uma transferência de 100% dos votos. Então não adianta a gente juntar os números de Rômulo e de Romero, porque é até lógico, né? Existem pessoas que votariam em Rômulo e não votariam em Romero. Há de se pensar que um percentual maior de eleitores que votariam em Rômulo deve migrar para Romero. Ok, agora perguntar para o Gilberg Santos. Gilberg, do ponto de vista das ciências políticas, qual a diferença da pesquisa estimulada para a pesquisa espontânea? Para o analista, a pesquisa que realmente importa é a estimulada, né? Ou seja, aqui os nomes são oferecidos aos entrevistados. A pesquisa espontânea, ela traz, sim, alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, o principal é que quando não é dado opção, o entrevistado ele tem que lembrar de alguém, ele tem que dizer alguma coisa. Se ele diz, né, vamos então lembrar aqui, por exemplo, na espontânea, Romero Rodrigues, Daniela Ribeiro e Tatiana Medeiros aparecem em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, na espontânea. Isso quer dizer alguma coisa, porque significa que o nome deles está posto. Ao que tudo indica, o nome está posto. As pessoas lembraram, né? E eles são candidatos, pelo menos a preço de hoje. Então, isso quer dizer alguma coisa. Quando numa pesquisa espontânea, aquela pessoa que já vem trabalhando há muito tempo, que tem colocado o nome dela, que vem sendo já feito todo um trabalho para massificar o nome dela, quando ela não aparece bem numa pesquisa espontânea, quer dizer alguma coisa também. Ou o trabalho que foi feito não foi bom, ou essa pessoa ocupando um cargo não teve um bom desempenho, ou então ela não consegue entrar na lembrança das pessoas por algum motivo, uma antipatia ou qualquer coisa desse tipo. Okay. Então, a pesquisa, a estimulada, ela é importante porque ela se refere diretamente ao quadro político. A gente não vai entrar, por exemplo, o nome de Rômulo Gouveia foi lembrado, mas ele é vice-governador. Rômulo não pode ser candidato, porque ele teria que se desincompatibilizar. Eu acho pouquíssimamente provável que ele deixe de ser vice-governador do estado da Paraíba para ser prefeito, né? Então, numa pesquisa espontânea, entram, digamos assim, algum tipo de impureza. Okay. A pesquisa, a estimulada não, ela vai direto ao ponto, e isso é muito mais interessante para a gente. Pedro, é importante fazer esse tipo de pesquisa espontânea? Essa parte espontânea, na verdade,
é muito utilizado na história da visualização, vamos dizer, da marca, do nome naquele momento, né? Um trabalho bem executado de mídia, bem tratado, ele vai ter uma, vamos dizer, uma repercussão na cabeça do eleitor naquele momento. É importante citar que nós tivemos pessoas, muitas outras pessoas que foram apresentadas, não é isso? Muitas outras pessoas. E não tivemos Claro nem condição de colocar aqui. É muito grande, então cita-se de tudo, né? Até a pessoa dizer assim, eu estava olhando, eu votaria em mim mesmo. Então tem esse tipo de situação, tem essa impureza, eu gostei do termo que Gilberto a presidente utilizou. Dilma foi citada? A presidente também. Então, na verdade, tem um outro caráter de análise, né? É uma análise de tentar imaginar que você fez um trabalho de mídia, massificou um nome e ver se esse trabalho de mídia está tendo como resposta na cabeça do eleitor. Esse é o principal objetivo dessa pergunta. Ok. Agora para o Gilberto, o que a gente notou também é que o número de pessoas que não citaram candidatos passa dos 50% nessa pesquisa espontânea. Tem muita água para rolar ainda, não é isso? Com certeza. Nós estamos do mesmo jeito que a pessoa diz. Porque quando a pessoa diz assim, eu votaria em mim mesmo. Ou quando ela diz, eu votaria em alguém do partido de Cássio Cunha Lima. Ou quando ela diz, eu votaria num candidato de José Maranhão. Ou qualquer coisa desse tipo. Na verdade, ela está oferecendo, ela está divagando. Porque ela não tem certeza, ela não lembra de nomes, ela não tem uma resposta pronta a dar. E é isso. A indecisão, ela não se manifesta só quando a pessoa diz, eu não sei em quem eu vou votar, ou eu estou indeciso. A indecisão, ela se manifesta também com esse tipo de resposta. Por exemplo, eu votaria em mim mesmo. Né? Não deixa de ser também, tem aí um tom de uma certa ironia ou qualquer coisa desse tipo. Então, mas eu concordo com o Pedro, ela diz uma coisa muito interessante, né? Quando você é bem lembrado, um candidato que quer, o cara, ele é candidato mesmo, ele vai disputar a eleição, e ele é lembrado espontaneamente, e mais, ele fica nessa relação, em primeiro, segundo ou terceiro lugar, isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que ele está se colocando bem para o jogo que vai iniciar ainda. Ok. Ainda hoje no nosso programa, nós continuaremos as nossas entrevistas e apresentaremos mais números com relação à pesquisa de intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. E agora, mudando de assunto, olha só, a CPTRAN e o 10º Batalhão de Polícia Militar deflagraram ontem a Operação Finan. Na ação, 3 pessoas foram presas no brejo do estado e 33 veículos foram apreendidos, entre carros populares e de luxo e motos, em uma concessionária na rua João Suassuna, no centro de Campina Grande. Os proprietários do estabelecimento, 2 irmãos da cidade de Esperança, estão foragidos. Segundo a polícia, eles são acusados de integrar uma quadrilha que roubava carros, esquentava as placas e revendia os veículos como se fossem legalizados. Os carros apreendidos estão no pátio da primeira Ciretran, no bairro das Malvinas. Eles serão submetidos a exames metalográficos que observam se houve alteração no chassis. Segundo a CPTRAN e a Polícia Militar, as investigações começaram há 6 meses. Veja a seguir os números da rejeição na pesquisa com a intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. E nós continuamos as entrevistas aqui no estúdio. E tem ainda o futebol. Você vê como foi o empate entre Campinense e CSP pelo Campeonato Paraibano. A gente volta já. 20, 30, 40, 50, 60. Quantos anos você? É só falar que o desconto vem. Quantos anos você tem? Cada idade um desconto diferente. Na Carol a sua idade é seu desconto. Que ponto! Em qualquer loja da Óticas Carol, sua idade vale porcentagem de desconto em toda a linha Armani. Você tem que só falar que o desconto vem. Armani com desconto. Só na Carol e ponto. Quem quiser que a sua realidade melhore tem que participar. A população vai discutir quais são 3 prioridades principais. Por exemplo, essa agora que a gente vai fazer, quais são as reivindicações da população da primeira região para 2013. O governo do estado investe mais de 1 bilhão em obras e ações decididas pela população. Participe do orçamento democrático e faça uma Paraíba melhor. Governo da Paraíba.
12 horas e 20 minutos. Voltamos com o meio-dia na Itararé. Hoje nós estamos divulgando a pesquisa com a intenção de voto para os pré-candidatos a prefeito de Campina Grande. Agora, a gente vê os números da rejeição. Tatiana Medeiros, do PMDB, 15,3%. Rômulo Gouveia, do PSD, 8,8%. Guilherme Almeida, do PSC, 5,5%. Arthur Almeida, do PTB, 5,4%. Romero Rodrigues, do PSDB, 5,2%. Marlene Alves, do PCdoB, 4,7%. Daniela Ribeiro, do PP, 4,6%. Ok? E agora vamos perguntar para o Gilberg Santos e também para o Pedro César. Eles são os nossos entrevistados. O Pedro César, que é consultor do Grupo Seis Sigma, e também o Gilberg Santos, que é consultor político. Gilberg, inicialmente, dizem que reverter a rejeição é mais difícil do que subir nas pesquisas. Por que isso? A rejeição é o... Quando eu pego toda pesquisa eleitoral que eu pego para analisar, a primeira coisa que eu olho é a rejeição. Não é nem essa primeira parte que é a preferência, estimulada ou espontânea. Por quê? A rejeição, em geral, é o quê? A pergunta, em geral, é o seguinte: em qual desses candidatos ela é estimulada, né? Em qual desses candidatos você não votaria em hipótese nenhuma? Então, a rejeição, ela é uma situação em que a pessoa rejeita, em geral, ela rejeita e ela não vê possibilidade de mudar de opinião, né? A preferência é aquela situação em que a pessoa diz: eu poderia votar nele, né? Ou eu voto nele. Nós vamos começar a campanha. Para que serve uma campanha eleitoral? Fundamentalmente é para convencer uma determinada pessoa a votar no candidato que ela já decidiu que vai votar? Não, né? A campanha é direcionada para quem? Para os indecisos, os famosos indecisos, e para aqueles que têm algum ranço, alguma rejeição, enfim, para aquelas pessoas que não gostariam ou não aceitam votar no candidato. Na ciência política a gente tem uma espécie de número mágico da rejeição. É aquele patamar entre 27% e 28% de rejeição. O candidato que chega, a campanha, digamos que começa aqui em junho, metade de junho, certo? O candidato que chega ali em setembro, metade de setembro, já caminhando para próximo de outubro, se ele não consegue sair desse, aspas, número mágico, esqueça. É Vale melhor ressaltar desistir. Que na pesquisa apontada, a rejeição maior está com a pré-candidata Tatiana Medeiros, com 15,3%, e também ressaltar, pedindo uma correção aqui para os nossos telespectadores, não foi apresentado o nome do Fernando Carvalho. Ele tem 3,4% de rejeição. Dentre a lista dos pré-candidatos apontados, seria o de menor rejeição. Agora vamos perguntar para o Pedro. Pedro, qual foi o método usado na pesquisa quanto à rejeição? Na verdade, como eu já tinha falado anteriormente, a gente já vem fazendo muitos estudos desde janeiro deste ano, e aí eu me deparava com uma forma de analisar das outras pesquisas que saíam a rejeição. E a gente teve um estalo de que a forma que se tratava a rejeição não é uma forma correta de se tratar a rejeição, né? Haja vista que, ao longo do processo, existem variáveis que estão embutidas na rejeição, que elas misturam e realmente não traz a realidade. Nesse momento dos nossos estudos, uma variável preponderante é a parte de conhecer o candidato. Então, essa rejeição condicional, ela vai levar em conta o fato de o eleitor conhecer ou não o candidato, por isso que ela é condicional. Então a gente usa probabilidade condicional, teorema de Bayes ou Bayes, como alguns costumam chamar, para que a gente possa estabelecer realmente, naquele momento, qual a rejeição que o candidato tem.
Então, essa é uma nova forma de visualizar que a gente fica se perguntando por que, nesse tempo todo, nenhuma empresa de pesquisa no Brasil pensou dessa forma. Porque agora eu tenho um questionamento para o Gilbergs. Gilbergs, o seguinte, bem rapidinho. O PT de Campina Grande decidiu ontem entregar os cargos no governo veneziano. E o que isso pode significar nesse contexto e também, no geral, qual a sua opinião sobre a pesquisa ao todo, completa, divulgada pelo Grupo Seis Sigma? Bom, sobre o PT já não era sem tempo, né? É paradoxal que um partido esteja pleiteando a prefeitura, que o partido queira ter um nome seu na prefeitura, que ele queira entrar na campanha contra, inclusive fazendo críticas à atual administração e permaneça ocupando cargos. Por uma questão até de coerência, é melhor entregar os cargos, né? Já que nós vamos para uma eleição, e se eu quero ser candidato, por que é que eu vou ficar do seu lado, que também é candidato? Nós estamos numa disputa, afinal de contas. Isso o PT, inclusive, tem patinado muito nessa situação, e isso é em nível nacional, né? Então, eu acho que foi interessante e foi coerente. Finalmente, o partido resolveu ter uma atitude coerente, eu acho que isso é importante. Avaliação da pesquisa? Eu acho que a pesquisa ela é uma contribuição fantástica. Eu já conheço o trabalho da Seis Sigma, não é a primeira vez que a gente está junto, né, Pedro? A gente já trabalhou aí em outras eleições. A Seis Sigma acerta sempre. Até hoje, eu nunca me decepcionei com a Seis Sigma e espero continuar assim. Eu acho que, nesse momento, a pesquisa é fundamental para, como eu disse, trazer à tona, né, o processo eleitoral, demonstrar para as pessoas, né, chamar a atenção das pessoas para a eleição. E aí tem uma outra questão, tanto é que as assessorias dos candidatos havia um frisson, uma certa aflição pelo resultado da pesquisa. Por quê? Porque essa pesquisa vai, pela credibilidade do Instituto, diga-se de passagem, a pesquisa ela vai reorientar o processo agora que nós vamos iniciar. Só para encerrar, eu gostaria só de dizer uma seguinte, me desculpe, eu queria vender o meu peixe. Amanhã, na minha coluna Politicando, que é uma coluna que eu tenho diária na Campina FM, né, na rádio Campina FM, na 93.1, eu vou fazer uma análise mais detalhada, mais completa, digamos assim, da pesquisa eleitoral. Amanhã, a partir das 6h30 da manhã, na Campina FM. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Meio Dia na Itararé. E agora, fazendo a última pergunta para o Pedro César, consultor do Grupo Seis Sigma, a parceria continua, não é? Quais as próximas pesquisas? A parceria continua, a parceria exitosa ao longo de todos esses anos, né? E na próxima semana a gente já deve trazer uma nova cidade, a cidade de Souza. Nós vamos estar em campo já a partir da terça-feira lá, coletando os resultados, e na próxima sexta a gente está divulgando. Eu gostaria também de deixar, como se diz, né, vender o peixe, senão a mulher dá um puxão de orelha em mim, é que todos os candidatos eles vão receber o material da Seis Sigma, não só a análise descritiva da pesquisa, mas a parte de consultoria e estatística. Vão ser 2 relatórios que eles vão estar recebendo nessa próxima semana, vão estar sendo contactados para receber, para discutir esse resultado, além de uma proposta de parceria, porque nós vamos vir de forma independente na cidade, a partir de julho, fazendo todo o acompanhamento, trazendo um novo sistema chamado SES, que é o Sistema Eleitoral Seis Sigma, onde o candidato vai lá interagir com o sistema e vai poder ter todo o mapeamento da cidade para que sua equipe possa dar os direcionamentos da campanha. E Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Meio Dia na Itararé. Obrigado a você, Rodrigo. Okay. E agora o futebol. O Campinense jogou com o CSP ontem no Estádio da Graça, em João Pessoa. O resultado, apesar de ruim para a Raposa, deixou o rubro-negro praticamente classificado para a próxima fase. Vamos ver os gols. Um jogo de uma torcida só. Mesmo fora de casa, a Raposa teve maior apoio no Estádio da Graça. E com o incentivo do torcedor, a boa troca de passes de Potita e Totonho acaba com o gol do artilheiro Varley, que abre o placar em João Pessoa.
Ainda no primeiro tempo, o Tigre dá o troco. Erro do zagueiro Breno, que Van Basten aproveita, mostrando categoria, limpando e mandando para o fundo das redes. O resultado persiste e vai até o fim da partida. Final de jogo na capital, CSP 1, Campinense também 1. E nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que participaram do programa através das redes sociais. Várias pessoas retuitaram as informações colocadas pelo Twitter, também encaminharam informações através do Facebook. Então, muito obrigado pela participação e com certeza o nosso programa se qualifica nesse processo de interação com você, telespectador, que acompanha as informações e os debates que fazemos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. E o Meu Dia na Itararé termina aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e mandar e-mail para sugerir assuntos ou comentar sobre o nosso programa. Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelos nossos telefones. É importante lembrar que a partir de amanhã, ou melhor, a partir da segunda-feira, nós retornamos. Assista agora o Ponto a Ponto com Paulo Roberto, que entrevista hoje a dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, Socorro Ramalho. A todos um ótimo final de semana. Tchau.